Olá pessoal, a entrevista de hoje é com o Ricardo Campo, que é coordenador do Pulse, um dos principais hubs de inovação no agronegócio. Muito obrigado por nos receber aqui no escritório maravilhoso que vocês têm. Legal, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse um pouco do que é um hub de inovação. Qual é a diferença do hub de inovação de um coworking? O que é esse termo? Muito bom. Bom, o hub de inovação Pulse é um hub da Raizen para criar conexões com o mercado, procurando aí tecnologias emergentes, empreendedores, pesquisadores, estudantes, faculdades e investidores. Por que eu fiz essa introdução para explicar o que é um hub, o que é uma aceleradora, o que é uma incubadora? O hub ele acaba unindo as partes interessadas, né? Então a gente tem esse ambiente, esse ecossistema que a Raizen permite, uma interação com mentores da própria companhia, com investidores que nos visitam, abrindo aí o espaço para um campo de provas pelas usinas que a gente tem na nossa operação, para a lavoura e áreas agricultáveis de agricultura disponíveis para escalar novas tecnologias, né? Então a gente entende que esse modelo funciona bem, a empresa procura algumas soluções de mercado que possam resolver algumas dores, que são problemas estruturais, assim, de processos, que a gente pode aproveitar o que essas startups já desenvolveram, uma visão mais orientada para a resolução de problema e incorporar isso no nosso portfólio de tecnologias a partir de uma validação real em campo, né? Dentro aqui desse ecossistema que foi conhecido como o AgTech Valley, ou Vale do Piracicaba, a gente tem agentes que se complementam, né? Então a Raizen é uma empresa líder, a gente entende que o Hub, o Pulse, tem um papel de liderança nesse movimento da tecnologia agrícola, mas tudo tem que acontecer com muita colaboração, né? Então, geralmente, o começo de tudo é um ambiente acadêmico, né? Uhum. Então, é uma pessoa que tem um olhar inquieto, que ela percebe uma oportunidade de mercado, é uma pessoa que tem um background, um aparato tecnológico muito interessante e ela tem uma ideia, ela tem uma sacada. Fala, acho que isso pode ser uma fonte geradora de caixa e resolver também os problemas setoriais, né? Por que problemas setoriais? A agricultura sempre foi muito ativa em termos de tecnologia, mas comparando aí com cidades e metrópoles, ela ficava sempre um pouco atrás no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? A gente sempre teve muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para sementes, para genética, para fertilizantes, para maquinário, mas em termos de serviços e outras oportunidades, a gente via principalmente o segmento de bancos, como fintech, sempre muito mais atraentes, né? Então hoje, no ecossistema, onde você tem uma faculdade como Exalc, você tem a incubadora que é a ExalcTech, que permite que esse empreendedor ou esse pesquisador que teve uma ideia defina um modelo de produto, né, ou um produto mínimo viável, chamado MVP, receba aí uma mentoria, comece a campo, emitir nota fiscal, receber feedback do usuário, que essa é a dinâmica de uma startup, né? E formar a equipe, ele poderia eventualmente ir para um coworking ou para uma aceleradora. A aceleradora, geralmente, ela tem um começo, meio e fim. A gente está falando de 4 a 6 meses de período, né? Uhum. Onde essa startup ela vai ter uma possibilidade de escalar a tecnologia e também de escalar os seus aspectos de soft skills. Sim. Então ele vai ter oportunidade de falar de comunicação, de gestão de pessoas, de valuation, que determina o valor da empresa, pricing, que é precificação e outros aspectos, né? E também tem a oportunidade de receber investimento, né? Algumas das aceleradoras têm com contrapartida o acesso a esse ambiente de aceleração, uma compra de um percentual da empresa, que é o equity. Uhum. Então, pelo um valor determinado, a startup oferece esse equity, né, com um percentual geralmente de 5% a 10%, né? Num determinado momento ele é estratégico, dependendo da estratégia da empresa, pode fazer falta lá no futuro, quando estiver numa rodada com o investidor, mas são modelos de atuação. E a grande vantagem da aceleração é que o empreendedor ganha esse banho de loja, né? Mas ele tem um período certo para estar ali e depois sobreviver no mercado, né? Então tem uma fase de validação chamada Vale da Morte, que é um período onde a empresa tem que se provar. Tem várias fases de Vale da Morte, onde o produto tem que ser validado, o mercado tem que assimilar o produto, e ele tem que ter uma validação daquilo que ele produziu, tá? Então, se saiu da faculdade, passou numa incubadora, chegou até uma aceleradora, ele pode ir para um ambiente de coworking, onde ele pode cooperar, na verdade ele tem um espaço cooperado para a utilização de facility, então é infraestrutura. Se você não tem uma infraestrutura de escritório, o coworking ele acaba tendo essa utilidade, né? E aí poderia eventualmente ir para um hub,
A grande diferença entre o coworking e o hub é que o hub é um coworking, mas que tem como premissa essa conexão. Tá? Então, pode ser um hub de tecnologia agrícola, como pode ser um hub de tecnologias aeroespaciais, ou como pode ser um hub de soluções de impacto social. Então, tem, por exemplo, a Artemisia hoje em São Paulo, que faz esse tipo de abordagem. Então, o ecossistema de Piracicaba está, de alguma forma, evidente na mídia, e eu acho que principalmente por essa complementariedade, né? Então, a gente tem a Exalc Tech, o AgTech Garage, o Sebrae, que faz um trabalho de aceleração com startups agrícolas aqui, o Pulse e o PSEG também, que também traz esse olhar aí para o estudante ou para aquele profissional de mercado que conseguiria, de alguma forma, ter o seu potencial empreendedor e uma ideia sendo executada, né? Então, acho que, explicando um pouco já do que está acontecendo aqui na região, é assim que a gente se posiciona. Na sua experiência aqui no Pulse, quais são as habilidades incomuns que você pode identificar das pessoas que passam aqui e quais são, às vezes, as carências das habilidades que vocês trabalham depois com cursos, com educação? E essa é uma boa pergunta, justamente porque a parte de preparar o empreendedor ela é muito importante, porque às vezes os empreendedores eles têm oportunidades de acesso ao mercado e eles deixam de lado características importantes de um líder. Né? Às vezes é um líder nato, mas você saber como se comunicar ao investidor, como se comunicar à sua equipe, a gente está falando de endomarketing, a gestão de pessoas requer administrar talentos e conflitos, né? Aspectos de como você gerir um portfólio de produto com visão de roadmap, o desenvolvimento de longo prazo, aspectos de negociação, não é todo dia que você consegue ter uma negociação onde você tenha ganhos da forma como você esperava, porque o ganho necessariamente ele é financeiro, ele pode ser de acesso ao mercado, de acesso a uma grande empresa, acesso a um mentor, ou você também atua como mentor. Então existem alguns workshops, alguns cursos que a gente oferece a esses residentes que justamente passam por todas essas áreas, né? Negociação, marketing digital, gestão de pessoas, pricing, valuation, como lidar com o investidor, como lidar com um comprador na área de suprimentos, né? Como se tornar um melhor empreendedor com as características, a gente fala de soft skills também, né? E aí fica até o convite aí para os estudantes, né? Quem está vendo a gente pelo PSEG, no Brasil, no mundão ao fora, né? De não deixar de praticar essas características, porque uma boa ideia não é nada se ela não tiver execução, e execução requer algumas habilidades que você pode adquirir. Esse é um ponto bem interessante. Porque eu acho que a matriz de toda startup, todo projeto, assim, é a criatividade, certo? Eu quero saber, quais são as habilidades que você pode estimular a sua criatividade? Quais são os skills necessários, assim, bases para estar aqui e fazer um projeto? Perfeito. Eu acho que algumas características são inatas, né? Então tem gente que tem mais carisma, tem gente que mais tem um charme na hora de vender o produto, né? Mas criatividade também pode ser praticada, né? Então existem algumas ferramentas, falando um pouco do que pode melhorar essas habilidades, como as metodologias ágeis, né? Então você pode utilizar o Kanban, você pode utilizar o Design Thinking para macrocriação, você pode utilizar o Design Sprint para prototipar uma nova ideia, você tem o Scrum, para um trabalho de equipes multifuncionais com entregas em fases mais rápidas e com visão do que o cliente quer, né? Equipes que têm mais autonomia, são pessoas que têm que ter uma visão holística do que é um modelo de negócio, tem que se colocar no lugar do cliente, então a gente está falando de empatia, tem que saber se comunicar nos diferentes níveis do mercado e dentro da companhia, dentro da sua startup. São pessoas que têm o que a gente chama de empoderamento, né? Você tem autonomia para tomada de decisão, por exemplo, dentro de uma squad. A squad é um time multifuncional e o formato de trabalho tem uma hierarquia muito mais horizontal. Né? E acho que a flexibilidade é a capacidade de você se adaptar. Se a gente está falando da grande empresa se adaptar mais rápido, a trajetória de uma startup ela está fadada ao sucesso ou insucesso também pela capacidade que ela tem de se adaptar ou de mudar a trajetória. Existe um termo que é o tal do pivotar, né? Falando que veio do basquete, pelo agro eu acho que fica melhor pela irrigação, né? Pelo pivô de irrigação. Então é perceber que a ideia não está caminhando para como foi determinado, porque o mercado deu feedback, porque você teve uma sensibilidade, mudar rápido,
ou também testar pequeno e depois escalar rápido. Você falou no Hub tem vários players, tem tanto o pessoal da startup, tem o pessoal da academia, tem os investidores. Qual que é o cenário atual do Brasil? Tipo, a academia está preparada, está aberta para esse tipo de iniciativa? Há uma gama de investidores? Como que está o cenário? Perfeito. Num cenário mais maduro, como o mercado americano, o mercado europeu, até mesmo chinês, né? A gente fala o mercado americano como um berço abundante de unicórnios, mas o mercado chinês é o que tem mais unicórnios hoje, inclusive, né? Mas a gente vê características muito presentes, né? Então, geralmente é um grande centro acadêmico, são os empreendedores ao redor, são as grandes empresas dando apoio e também o capital, né? Então, são os investidores. O Brasil ele sempre teve uma característica, até por fatores de economia, de instabilidade econômica, né? A gente fala do hábito do investidor anjo. Aqui, antes, o meu pai, pelo menos nos anos 80, trabalhava no almoço para pagar janta. Então, era muito difícil você ter o hábito de ser um investidor anjo, né? Até mesmo as faculdades que têm os alumnis, né? Não é uma característica da nossa cultura, então, reinvestir em outros estudantes. Então, por que eu estou falando isso? O capital, apesar de aparecer abundante no Brasil, as nossas relações com o mercado de capitais ainda é diferente. O mercado para capital de risco já tem sido uma alternativa melhor do que fundos de renda fixa, né, para algumas pessoas que têm capital, mas como acessar esse capital ainda tem sido uma questão delicada. Eu percebo o seguinte, as faculdades têm uma grade geralmente muito bem estruturada para quesitos técnicos, né? Elas já perceberam que elas precisam estar melhor adaptadas para que uma pesquisa gere um produto ou uma oportunidade de mercado e não fique na gaveta, ou que fique como referência para futuras pesquisas. Então, o investidor tendo essa demanda, o mercado mais aberto, a faculdade se preparando melhor para determinar o rumo empreendedor de um estudante, né, ou pelo menos facilitar essa trajetória, faz com que talvez a gente tenha um ecossistema muito mais maduro nos próximos anos. Muito obrigado por nos receber aqui, foi muito bom. Legal, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo que está no mundo inteiro. É isso aí. Gente, a gente fica por aqui. Continue no Novo Câmara.